TV Fortaleza, a TV da Casa do Povo há 19 anos. Olá, começa agora o programa Especial Mulher aqui na TV Fortaleza, canal 7.2, a TV da Câmara Municipal de Fortaleza. Hoje vamos falar sobre a saúde do couro cabeludo, né? A saúde capilar. Para falar sobre isso, eu recebo aqui no estúdio a Emilana Lima, que é terapeuta capilar. É um prazer, Emilana, receber você aqui no nosso programa. E é um prazer também falar sobre esse assunto que ultimamente tem se falado bastante, né? Principalmente depois da Covid. Com certeza. A terapia capilar, né? Eu queria que você explicasse a princípio o que é que significa, o que é que ela trata exatamente. Pronto. A terapia capilar, ela trata o couro cabeludo e fios, né? Visando principalmente a saúde desse couro cabeludo, né? E como resultado, a saúde dos fios. Porque o terapeuta capilar, ele atua como se fosse um enfermeiro, né? Onde normalmente as pessoas vão ao dermatologista, né? É uma área, no caso da tricologia, né, que cuida realmente, visando realmente a saúde desse couro cabeludo. Então, quando as pessoas passam por um dermatologista e decidem fazer esse tratamento, nós atuamos com as sessões. Então, a gente vai acompanhando aquele cliente-paciente, né, durante as sessões e aplicando alguns métodos para estar tratando aquela patologia, que normalmente não é só queda, né, como muitas pessoas pensam que é só queda. Então, o dermatologista ele dá o diagnóstico, né? E aí faz as indicações de tratamento e o paciente vai até o terapeuta capilar que vai orientar qual é o melhor tratamento para o seu caso, é isso? Exatamente. A gente faz esse tratamento associado ao tratamento quando a pessoa já vai ao dermatologista ou se a pessoa não passou por um dermatologista. Ela pode vir diretamente ao terapeuta capilar e nós também fazemos a avaliação, né? Então, a avaliação é feita presencialmente, onde ele vai preencher uma ficha e eu analiso essa ficha, né, para ver o que essa pessoa toma de medicamentos, né, se ela já tem alguma patologia no corpo, que pode estar associada a alguma patologia no couro cabeludo. Faço análise com o tricoscópio, que é uma câmerazinha onde a gente coloca no couro cabeludo dessa cliente e a gente vê melhor esse couro cabeludo, a gente pode identificar alguma inflamação, né, ou algo que esteja incomum naquele couro cabeludo. Quer dizer, a saúde do couro cabeludo em si é algo muito importante que muitas vezes, às vezes, as pessoas vão até o dermatologista e não fazem o tratamento adequado e acabam não conseguindo resultados positivos, né? Exatamente. E assim, a gente costuma muito falar que o cabelo ele é um medidor biológico. Por quê? Porque se a pessoa tem algum problema no corpo, normalmente ela percebe o que primeiro? A queda do cabelo. Queda do cabelo. Então, assim, se ela toma algum medicamento, se ela tem alguma doença, se ela passou por alguma crise emocional. Então, assim, o cabelo realmente é o medidor biológico. Caiu o cabelo, alguma coisa está acontecendo com aquele corpo. A queda do cabelo, ela pode estar relacionada a diversos fatores, Diversos fatores. Por isso que é importante fazer essa avaliação, ou com terapeuta capilar, ou diretamente com dermatologista. Porque normalmente as pessoas associam o quê? Meu cabelo está caindo, estou com falta de vitamina. Isso, né? a primeira coisa, né? A primeira coisa é falta de vitamina, vai tomar um suplemento. E muitas vezes não é. Realmente, na maioria das vezes, não é só falta de vitamina ou nem é a falta de vitamina. E vale a gente lembrar aqui, ressaltar que não é só a questão da queda de cabelo, né? Que o terapeuta capilar trata. É a principal, é aquela mais comum, né, entre as pessoas. Isso. Mas existem outros fatores, no caso, infecções no couro cabeludo. Que outras patologias podem ser tratadas? Pronto. Muito comum a caspa, a dermatite seborreica, que muita gente pensa que é só aquela descamação, que é só a caspa, mas não, a dermatite também é uma doença crônica. Então, a caspa é uma coisa e a dermatite seborreica é outra. A caspa é uma coisa, a dermatite seborreica é outra, e ainda tem a psoríase, também muitas pessoas confundem. Confundem, né? Então, qual a diferença, assim, das três, para as pessoas entenderem melhor, né? A caspa em si, por exemplo, ela pode ser de algum cosmético que a pessoa utilize, né? Ou de alguns hábitos errados, como prender o cabelo molhado,
ou dormir com o cabelo molhado. Então, ali pode estar proliferando fungos e, no caso, a pessoa vai ter caspa. A dermatite seborreica é uma doença crônica, onde existe um processo inflamatório e aí, como decorrência, tem a descamação e também tem a proliferação de fungos, né? Então, a gente tem que tratar as duas patologias aí, que é a proliferação do fungos e a inflamação. E ela não tem cura, ela é crônica. Então, a pessoa vai estar tratando, vai estabilizar, mas pode ser que em algum momento, né, se a pessoa se irritar, ou problemas hormonais, ou até mesmo medicamento, alguma coisa vai fazer com que aquilo se ative novamente, né? Todas as duas, no caso, é? Ou só a dermatite? A dermatite. A caspa em si, a pessoa tratando, mudando os hábitos, ela tem cura. E a psoríase, ela é uma doença também crônica, né? Tem muita relação com doenças autoimunes, né? Então, ela pode se manifestar também em qualquer fase da vida da pessoa. E existe uma diferença. Normalmente, a psoríase ela é mais seca e a dermatite seborreica ela é mais oleosa, né? A descamação também é diferente, né? O processo inflamatório. A psoríase ela dá no couro cabeludo, mas também aparece nos cotovelos, no joelho. A dermatite seborreica aparece na sobrancelha, né? Descamação na sobrancelha, na aba do nariz, nos homens na região da barba. Então, existem algumas diferenças e a gente tem que estar analisando. Porque, por exemplo, a pessoa não aparece na face, aparece só no couro cabeludo. E aí a gente tem que analisar esse couro cabeludo para identificar qual das patologias é e a gente poder fazer o tratamento correto. Como você bem falou das três, né? Cada uma vai ter um tratamento específico. Né? Exatamente. Por isso que é importante identificar a patologia de cada caso. Exatamente. Né? Outra coisa que eu queria que você falasse um pouco é sobre a área da tricologia, né? Que é a associação de técnicas terapêuticas dentro da terapia capilar, é isso? Isso. No caso, o terapeuta capilar ele atua como se fosse um enfermeiro. Nós é que fazemos todos os tratamentos, né, acompanhando o cliente-paciente nas sessões. O tricologista normalmente é uma pessoa da área da saúde, normalmente o médico, né, o médico tricologista, que é um dermatologista que se especializou na área de couro cabeludo, né. Certo. Então, ele, no caso, a pessoa vai, ele faz o diagnóstico e aí ele determina qual o melhor tratamento. Então, a pessoa, né, que vai ao terapeuta capilar exatamente para estar tendo esse acompanhamento e aí a gente aplicar as técnicas e aparelhos que são LED, laser, alta frequência, aromaterapia, né, massagem epicraniana, onde a gente faz a massagem ombros, pescoço e cabeça, né, isso de acordo com o protocolo de tratamento. Então, a gente realmente aplica essas técnicas, né? Por exemplo, a aromaterapia, a gente chama, já é uma área da terapia integrativa, inclusive no SUS já é bem aceito, né? Você estava falando aí sobre essas técnicas, e eu queria que você explicasse como é que é feito o diagnóstico dessas patologias. Existe algum exame de sangue ou é um exame apenas clínico? No caso de vocês, né, terapeutas capilares, como é que vocês fazem esse diagnóstico? Pronto, então assim, quando a pessoa me procura, é como eu falei, a pessoa vai preencher uma ficha ali, ela vai colocar o que é que está incomodando ela, primeiramente, né? Aí se ela passou por alguma cirurgia, se ela tem alguma doença, se ela toma algum medicamento. E vamos dar um exemplo aqui, a pessoa está com queda, né? E aí, eu analisando essa ficha e conversando com a pessoa, vou começar a entender o que é essa queda, né? Qual o motivo dessa queda. E a partir daí, eu posso estar encaminhando diretamente realmente para um dermatologista ou outros profissionais da saúde, que podem identificar a causa da queda. Porque o terapeuta capilar ele vai tratar aquela região do couro cabeludo. Mas, por exemplo, se for uma mulher que tem endometriose, né? Que muita gente hoje fala muito sobre a endometriose, e é uma patologia que causa queda também. Então, se eu conversando com aquela pessoa, começo a identificar que ela tem algum problema hormonal, que ela pode ter endometriose, até mesmo ela fala que tem, então aí, no caso, eu já encaminho, né? Já falo para ela, ir a um ginecologista, para daí ele estar tratando a causa da queda, que é a endometriose. E ali eu vou tratar a região do couro cabeludo. Porque todo o processo inflamatório, ele causa queda, né? Então, assim, isso é o processo inflamatório no couro cabeludo. Então, assim, toda queda, independente por qual motivo,
que esteja acontecendo essa queda causa uma inflamação nesse couro cabeludo. Então, a gente trata essa inflamação, né? Eu indico sempre, pelo menos, as 5 primeiras sessões para ser anti-inflamatória, para depois realmente eu começar a fazer estímulo. E aí, se a pessoa não tratar a causa da queda que está naquele corpo, eu vou tentar tratar ali o couro cabeludo, mas ela não vai ter, né, o resultado desejado, porque a causa não está sendo tratada. Então, a gente sempre faz essa associação, inclusive com profissionais de outras áreas. A queda de cabelo, ela não é normal, né? Não. Ou é normal cair alguma vez ou outra um fio de cabelo, assim? Lógico que caiu uma vez ou outra, Cai. sim, né? Exatamente. Mas quando é que a pessoa pode identificar que aquela queda não está normal? Não está normal, pronto. Então, assim, primeiro, a pessoa ela tem que se conhecer. Se ali no dia a dia ela vê que tem aquela queda e aumentou, então aí realmente está fora do normal. Mas ela tem que observar quanto tempo que isso está acontecendo, né? Então, o que eu costumo muito falar, né? Você realmente está observando que está muito grande essa queda? Porque mesmo, por exemplo, o eflúvio, ele é uma queda que se estabiliza por ela mesma, certo? E aí as pessoas ficam com muito medo, né? E falam, meu cabelo está caindo toda hora. Então, quando eu faço a avaliação, eu percebo que está estabilizado. Até mesmo pelo tempo que a pessoa relata que está tendo essa queda. E aí ela fica muito impressionada, mas aí a gente vai acompanhando. Agora sim, realmente é conhecer, né, ter observado se realmente caiu muito mais fora do comum. E aquela questão que muito se fala, cai de 100 a 150 fios por dia, não é dessa forma. Não, né? A gente tem um ciclo, realmente a gente cai fios de cabelo todo dia, porque a gente tem um ciclo. Né? Então tem o cabelo que está na fase de crescimento, depois ele entra na fase de repouso, depois ele entra na fase de queda. Então, assim, existe um ciclo. Isso, todo né? fio de cabelo passa por isso e a gente passa por isso a vida toda, né? O ciclo normal, né, ele dura em torno de 8 anos. 8 anos o cabelo crescendo. Mas é todo o cabelo da minha cabeça? Não. Né? Alguma porcentagem dos fios vai estar na fase de crescimento, normalmente 80% vai estar na fase de crescimento, uns 5% vai estar na fase de repouso, uns 3% vai estar na fase de queda. Então, a gente tem que observar isso. Aí, fora disso, né, e até porque também determinar que 100 a 150 não é normal e também não é uma regra, porque eu tenho muito cabelo, ela pode ter pouco cabelo, então, para mim, 100 fios pode não fazer muita diferença e para você pode fazer muita. Certeza. Então, a gente tem que avaliar realmente cada caso. Cada caso. E sim, cabelo cai dentro desse ciclo, né? Muita gente relaciona, né, a questão de uso, nós mulheres principalmente, né, o uso de alguns tipos de produtos químicos, alisamentos ou mechas ou qualquer outras coisas que a gente pode fazer, né, no cabelo. A relacionar isso aí com a queda de cabelo. Está diretamente relacionado à queda de cabelo? Pode ser relacionado? Mechas, não. Mechas, no caso, vai causar dano no fio. Mas então, não a queda? Não a queda, então vai causar quebra. E aí também existe muito essa confusão. Isso. Da queda com a quebra. Então, você tem que observar a extensão desse fio para você começar a identificar se é queda ou quebra, certo? E agora sim, progressivas pode causar queda sim, né? Inclusive, quando a pessoa faz, ela já percebe que aumenta a oleosidade, tem uma descamação logo depois que faz, né? E muita gente fala assim, é normal, porque é do produto. Né? Mas o que acontece? As progressivas, ela causam alteração na microbiota. A microbiota é algo que a gente tem no corpo todo, na nossa pele. São um micro-organismo que está ali, que existe e vive normalmente na nossa pele. Então, quando você coloca uma progressiva, que ela tem um pH muito baixo, ela vai alterar essa microbiota e aí você tem esse processo de descamação, aumenta a oleosidade, né? E pode ter a queda também associada à Aí química. essa queda, né, por causa do aumento da oleosidade, aí ela pode virar a ser, por exemplo, lá na frente uma dermatite seborreica ou uma caspa ou outra coisa? Pode, até porque existe essa questão de alterar a microbiota. Então, alterando a microbiota, você pode ter uma dermatite seborreica. Milana, eu vou pedir aqui licença para a gente fazer um intervalo aqui no nosso programa e a gente volta daqui a pouquinho.
Somos escultura, poesia. Somos couro, moda e gastronomia. Somos algodão, fibras e arte. Somos terra, pessoas e luta. Vento, vela, tela. Fortaleza cria na escassez. Um dragão no mar, um farol que guia. O encontro de culturas. Comércio, troca, intercâmbio. Fortaleza é instigada. É diversa. É grafitada. Pedala. Tempera. Não para. Se somos cerâmica, é porque também somos mangue e rio. Seco, cheio, arado, argila. Aprendemos a ser resistentes. Ensinamos o mundo a ser resilientes. Assim Fortaleza foi desenhada, com água, sal e luz. Fortaleza é cidade criativa. Fortaleza é cidade mundial do design. Estamos de volta aqui com o programa Especial Mulher, hoje falando sobre a saúde do couro cabeludo. E eu estou aqui com a Milana, que é terapeuta capilar, e a gente estava falando sobre as diversas causas, né, de queda de cabelo. E eu queria que você falasse um pouco sobre a relação da queda de cabelo com as pessoas que tiveram a Covid. Pronto, o Covid, né, ele causa queda, que a gente chama de eflúvio, né? Então, o eflúvio ele é para acontecer de 2 a 3 meses o efeito que causou, né? No caso, a doença. Mas, no caso da Covid, foi constatado, né, inclusive tem estudo científico falando sobre isso, que foi lançado esse ano, que o vírus ele teve ação no folículo piloso, ou seja, lá na raiz do cabelo, né, como comumente é chamado. Então, aí causou essa queda, que é muito grande, né, muito intensa, e aí foi muito falado também sobre terapia capilar nesse período. E essa queda aconteceu realmente bem antes do que é previsto, de 2 a 3 meses depois. Então, pessoas que estavam no momento doente, aconteceu essa queda, né? Essa queda muito acentuada, né? Então, por isso que foi feito esse estudo para identificar o que é que estava acontecendo. E essa queda, ela pode persistir mesmo após esse período de 2 a 3 meses? No caso, como eu falei, a queda é para acontecer de 2 a 3 meses depois do efeito de causa, né? Mas ela pode persistir por 6 a 9 meses após, né? E o que é que acontece no caso do Covid? Como ela é muito inflamatória, teve essa ação no folículo piloso, o vírus, e as pessoas começaram a ter queda bem antes, e ela pode persistir por mais tempo, né? Então, tem que analisar cada caso. Mas o eflúvio em si, ele é um tipo de queda que estabiliza sozinho, mas ele pode se tornar crônico. Então, a gente tem que analisar cada pessoa, cada cliente, paciente, para identificar como é que está aquela pessoa. E sobre esse assunto, né, da queda de cabelo relacionada à Covid, a gente fez uma reportagem. Eu queria convidar você agora a ir de casa para assistir. Mércia teve Covid mais de uma vez e percebeu uma queda excessiva de cabelo após o tratamento. Ela precisou procurar um profissional especialista para auxiliá-la no problema. Tive Covid por mais de uma vez e em todas as vezes percebia que após o tratamento vinha uma queda de cabelo, uma queda excessiva de cabelo, que me fez procurar por profissionais na área da saúde, dermatologistas e profissionais da área capilar. Fui em busca de medicamento, de tratamentos alternativos para solucionar esse problema. Segundo especialistas, a deficiência de nutrientes após um caso infeccioso pode causar danos aos cabelos. A prescrição de suplementos nutricionais pode auxiliar no tratamento da queda dos fios. Os nutrientes do nosso organismo durante um quadro infeccioso, não só a Covid, mas outros quadros virais como dengue, chikungunya, outras viroses, os nutrientes são desviados para recuperar outras áreas do nosso organismo. E há um déficit nutricional, não é, para os cabelos.
Então, acontece o chamado eflúvio telógeno, que é uma queda intensa desses fios, né, que preocupa normalmente os pacientes. E por conta dessa preocupação, muitas vezes são prescritos aí componentes, né, suplementos nutricionais específicos para tratar essa queda de cabelo de forma mais rápida. E para melhorar a saúde capilar, a terapia é uma opção. A área que estuda os fios, couro cabeludo e pelos para tratar e manter a saúde deles tem sido bastante procurada por pessoas que têm queda acentuada de cabelo. Além da queda de cabelo, a terapia capilar melhora a oxigenação e a circulação sanguínea no couro cabeludo, tratando a caspa, a coceira, a alopécia, a oleosidade, melhorando a sensibilidade nessa região. Nesta clínica em Fortaleza, a procura por tratamento capilar aumentou 50% durante a pandemia. Aqui são feitos tratamentos de forma injetável com o uso de vitaminas e de forma a estimular com o uso do laser. Mas antes, cada paciente é avaliado e orientado sobre qual método deve seguir. É importante procurar um profissional qualificado. Toda vida que você perceber que seu cabelo está afinando ou está caindo de forma como não caía normalmente, é interessante buscar um médico, né? E aí a gente tem esse recurso hoje dentro da estética, que é o tratamento com laser, que promove a recuperação capilar, assim como o tratamento injetável também. Para quem não tolera, né, levar aquela picadinha da agulha, então o laser é um tratamento que tem bastante resultado. Após uma perda de peso, Nádia percebeu a queda acentuada de cabelo. Foi quando decidiu fazer sessões de terapia capilar para acelerar o crescimento dos fios de forma saudável. O cabelo, você não valoriza tanto quanto o resto do corpo, entendeu? Ele é esquecido, sim. Então, por isso que eu resolvi procurar um especialista, um terapeuta capilar. E os resultados estão dando certo. Você já viu alguma mudança? Sim, os resultados são fantásticos. E agora eu queria que você falasse sobre os tratamentos, né? Eu vi aqui que existem vários tratamentos para o couro cabeludo, para a saúde do cabelo. Entre eles é o detox capilar. O que é que significa esse detox capilar? É uma limpeza, é isso, do fio? Exatamente. Não só do fio, como do couro cabeludo, né? É realmente para fazer uma desintoxicação, mas como as pessoas falam, mesmo, o né? detox mesmo. Então, assim, normalmente existem produtos para estar fazendo essa limpeza, né, tirando resíduos, e também a gente utiliza a argila, né? Então, a argila também é muito utilizada para fazer essa limpeza do couro cabeludo, né? Não no fio, apenas no couro cabeludo. E no fio, realmente, alguns outros produtos, né, são mais adequados para estar fazendo essa limpeza. E a aromaterapia, em que é que ela consiste? A aromaterapia é algo também que muita gente está falando, meio que virou moda, né? É verdade. Mas a gente também tem que ter muita atenção em relação à aromaterapia, por quê? Porque, no caso, são utilizados óleos essenciais. E os óleos essenciais, eles são puros, realmente puros, né? Existe várias formas de estar extraindo esse óleo dessa planta, e ele é muito mais concentrado do que um chá, por exemplo. Então, da medida que ele faz bem, ele também pode fazer mal. Então, a gente tem que ter muita atenção em como a gente vai estar utilizando esse óleo essencial. Ele tem que ser diluído. Normalmente, eu diluo com um óleo vegetal, né? E na quantidade certa, né? Na quantidade certa, porque ele vai ser um carreador. Então, assim, muita gente acaba falando assim, eu coloquei um óleo essencial no meu shampoo. E muitas vezes ele não vai fazer efeito nenhum. Primeiro porque ele não vai ter um poder de penetração nessa tua pele, para ele estar fazendo tratamento, até porque você vai estar lavando. Quanto tempo você vai deixar ali o shampoo com óleo essencial no seu couro cabeludo? Então, ele não vai ter ação. Ele tem ação realmente com um óleo vegetal, onde nas sessões a gente coloca nesse couro cabeludo, né, para estar fazendo algum efeito. Ou efeito anti-inflamatório, ou mesmo de adstringência, para estar controlando ali a oleosidade daquele couro cabeludo, ou bactericida e fungicida, como por exemplo a melaleuca, a lavanda, que é anti-inflamatório, né? Estimulante, a gente tem um óleo de alecrim, por exemplo, o alecrim ele não pode ser utilizado em pessoas hipertensas, né? Porque ele é muito estimulante. Então, se a pessoa tem pressão alta, ela pode ter algum efeito ali por conta desse óleo. Então é isso, a gente tem que ter muita atenção, tem que procurar um profissional qualificado para estar trabalhando com aromaterapia, né? E assim, o que eu indico normalmente para a pessoa utilizar em casa é dentro de um difusor.
Se ela quer ter um efeito mais relaxante, ela pode usar a laranja doce, ou até mesmo a lavanda, né, que ajuda a pessoa a relaxar, mas no corpo diretamente, eu acho bem só né? com profissional, acho bem delicado você utilizar em casa. E a alta frequência, de que forma ela vai atuar no tratamento do couro cabeludo? Pronto, a alta frequência, ela é muito utilizada também na estética, né? Nós utilizamos também no couro cabeludo. Ela é bactericida, fungicida, aumenta a oxigenação. Então, existem vários eletrodos, né? E aí, de acordo com o efeito que a gente deseja naquele couro cabeludo, a gente utiliza o eletrodo correto, né? E ela também pode estar fazendo estímulo de crescimento. Então, a gente vai associando de acordo com as sessões. A gente sabe que a massagem corporal é muito importante, né? Tem vários fatores, como, por exemplo, a drenagem, né? E a massagem capilar, né? Em que é que ela vai atuar? Ela atua também em estímulo, né? Estímulo de crescimento, aumentar a oxigenação desse couro cabeludo. Por isso que a gente faz ela, e além do relaxamento, a gente faz ela na parte de ombro, pescoço e cabeça, né? E até mesmo podendo ser feita na face. Então, ali a gente está fazendo um estímulo, aumentando a oxigenação desse couro cabeludo, e o paciente também ele tem aquele momento de relaxamento. Tem também o microagulhamento, né? Que é também outra técnica de prevenção e também que vai tratar doenças do couro cabeludo, né? Isso, o microagulhamento, né, já é muito utilizado também, muitas pessoas já conhecem no rosto, né? Isso, que trata a comum, flacidez, tira as marquinhas de espinha. E no couro cabeludo, ele funciona como estímulo, realmente estímulo para crescimento. Por quê? Porque o microagulhamento em si, ele libera, né, no corpo, naquela pele, fatores de crescimento. Então, a gente fazendo o microagulhamento, a própria pele vai começar a reagir para liberar esses fatores de crescimento e a gente coloca um tônico nesse momento. Então, aí ajuda, né, potencializa mais ainda a ação desse recurso. Hoje tem muitos tratamentos, né, bem relacionados à questão do couro cabeludo, que eu acho que muita gente nem sabia que tinha. Exatamente. Né? Então, a gente tem aí um leque de oportunidades, né, para cada caso, para tratar cada caso. Eu vi aqui também sobre o laser e o LED, né, de baixa intensidade. Isso. Também é utilizado o laser para tratamento do couro cabeludo. Sim, no caso, o LED, né, por exemplo, existe LED de várias cores, cada um com uma intensidade no sentido de ele penetrar naquela pele. Então, assim, cada luz, ela vai penetrar na pele de maneira diferente, né? O azul, por exemplo, ele é mais superficial, então ele vai agir mais como um bactericida e fungicida. Aí a gente tem o LED ambar, que ele já penetra um pouco mais profundo naquela pele, né? Então, de acordo com o tratamento que eu desejo e de acordo com a patologia daquele cliente-paciente, a gente vai utilizando o recurso correto. E, no caso, o laser, ele tem uma ação mais profunda na pele, né? Ele penetra muito mais, até porque também a luz do laser, ela é diferente da luz do LED, né? Ela é uma luz muito mais concentrada, e aí a gente também utiliza ela como anti-inflamatório ou como estímulo de crescimento. E aí vai depender da intensidade de joules que eu vou estar colocando ali no aparelho. Então, é todo um estudo, realmente não é algo tão simples, né? A gente tratar essa pele do couro cabeludo. E aí muita gente fala assim, não sabia, nem imagino, deve ser muito fácil, mas não é. Realmente é um trabalho que exige muito estudo, a gente está se aprimorando a todo momento. É algo muito científico mesmo, até porque a gente trabalha com o corpo, né? E a gente visa a saúde. Hoje nós tivemos aqui uma verdadeira aula, né, de saúde do couro cabeludo, que muitas pessoas têm dúvidas também, né? Sim. E não tem noção, eu mesma não tinha noção de quantas formas de tratamento para o cabelo a gente tem, né? E o quanto é importante a gente cuidar da saúde do cabelo. Exatamente. Eu quero te agradecer pela tua presença aqui, Emiliana, e quero abrir espaço aqui para suas considerações finais. Eu que agradeço, né? Porque realmente a terapia capilar é algo que está tomando mais força, principalmente aqui no Ceará, né? Na região sul e sudeste já se fala já há mais tempo, mas aqui no Nordeste ainda é pouco reconhecida. Né? E a gente realmente visa a saúde, né? A beleza dos cabelos, dos fios, no caso é um bônus, é uma consequência que a gente tem, né? Por estar tratando aquele couro cabeludo. E é como eu falei, né? A gente não vê só o couro cabeludo em si, nem só os fios de cabelo. A gente vê o corpo como um todo.
até para a gente ter realmente um bom resultado e entender o que é que está acontecendo, e principalmente determinadas patologias, principalmente a queda, para a gente entender, a gente tem que ver o corpo como um todo. Muito obrigada pela sua presença. E eu quero terminar o programa de hoje lembrando a você que o programa inédito é exibido aos sábados, às 7h30 da noite, no canal 7.2, aqui na TV Fortaleza, ou também em tempo real no canal do YouTube da Câmara Municipal de Fortaleza. Até o nosso próximo encontro. TV Fortaleza. A TV da Casa do Povo há 19 anos.